Embriologia geral. O que vem a ser embriologia? Embriologia é a ciência que estuda o desenvolvimento de um organismo da fase de ovo até o seu nascimento. Esse processo faz parte da ontogenia. Então, o que é ontogenia? É o processo que vai de ovo até a velhice. Então, dentro da ontogenia, nós temos o desenvolvimento embrionário. Acontece o nascimento, fase juvenil, de adulto e a velhice. Então, veja que o desenvolvimento embrionário encontra-se dentro da ontogenia. Quais são as fases do desenvolvimento embrionário? Nós temos a fase de segmentação, gastrulação e organogênese. A primeira etapa da organogênese corresponde à neurulação. O que vem a ser a segmentação? Segmentação é o período que vai de ovo até mórula e de mórula até blástula. E a gastrulação, de blástula até gástrula. E a organogênese, de gástrula até a formação de tecidos e órgãos. Dentro da organogênese, nós temos a neurulação, que é o processo no qual inicia-se a formação do tecido e do sistema nervoso. Bom, para nós falarmos de embriologia, nós temos que primeiro explicar o processo de fecundação. Fecundação corresponde ao processo de fusão de gametas. O espermatozoide, o gameta masculino, irá fecundar o ovócito, o gameta feminino. Observe que eu não uso o termo óvulo, eu uso o termo ovócito. Por quê? Porque, na verdade, nos animais, a fêmea não libera o óvulo, a fêmea libera o ovócito. Em algumas espécies, o que acontece é a liberação do ovócito 1. Já na espécie humana e em todos os outros mamíferos placentários, acontece a liberação do ovócito 2 por parte da fêmea. O gameta feminino, de forma geral, ele é bem maior em termos de volume do que o gameta masculino. Para você ter uma ideia, o ovócito 2 humano ele é 195 mil vezes maior do que o espermatozoide. Falando dessa célula do ovócito 2, assim como o espermatozoide, representa uma célula haploide, ou seja, o núcleo contém apenas a metade da quantidade de cromossomos convencional da espécie. Então você tem aqui um núcleo N, assim como também um núcleo do espermatozoide, que é o núcleo N. Lembremos que o ovócito 2 representa uma célula do tipo alécita ou um gameta do tipo alécito. Significa dizer que esse ovócito 2 não tem vitelo. Esse vitelo representa um material nutritivo formado por proteínas e lipídios. Proteína, substância orgânica com função estrutural, e o lipídio, substância orgânica com função energética. Pois bem, não há vitelo no ovócito 2 humano e de todos os outros mamíferos placentários. Por quê? Porque a placenta assume um papel nessa nutrição. O ovócito 2 ele é formado por células pequenas ao seu redor, que formam a chamada corona radiata. Essas células são células que derivam do folículo ovariano. O papel dessas células é a nutrição do gameta. A zona pelúcida representa a camada celular que fica abaixo da corona radiata. Essa zona pelúcida ela é formada por glicoproteínas, ZP1, ZP2, ZP3. O papel da zona pelúcida é garantir uma proteção mecânica e também, de certa forma, impedir a anidação do concepto na tuba uterina. Então, quando o concepto ele se desloca pela tuba uterina com a ajuda de cílios da própria tuba, a zona pelúcida é mantida. Para que haja anidação ou implantação, que é a fixação do concepto na parede do útero, essa zona pelúcida vai ter que ser perdida. O espermatozoide ele é formado por duas partes, cabeça e cauda. Essa cabeça, como eu já havia falado, ela é composta por um núcleo haploide e por uma bolsa, conhecida como macrossomo, que contém enzimas responsáveis pela perfuração pelas camadas do ovócito 2. Lembremos que alguns autores, como Bruce Albert, no seu livro Biologia Molecular da Célula, ele afirma que essas enzimas que perfuram os envoltórios do ovócito já se encontram na própria membrana plasmática. Não são só as enzimas do acrossomo ou acrossoma que serão responsáveis por perfurar os envoltórios do ovócito 2, mas também enzimas presentes na própria membrana plasmática do espermatozoide. A cauda ela é composta por uma peça intermediária, por uma peça principal e por uma peça terminal. Essa peça intermediária ela possui muitas mitocôndrias. Mitocôndrias essas que vão gerar ATP para o movimento do flagelo.
Flagelo esse que é formado a partir de um centríolo especial modificado chamado de corpo basal. Então existe aqui um centríolo que vai formar o flagelo e esse centríolo recebe o nome de corpo basal. Já a peça principal, ela é composta por flagelo coberto por membrana e a peça terminal é basicamente membrana. Tudo bem? Bom, até o nosso próximo encontro